Sinaliza, galera! Bem-vindo à nossa terceira aula do nosso mini curso de escrita de sinais. Nessa aula, a gente vai aprender mais uma configuração de mão, vamos ver exemplos para essa configuração de mão, vamos ver outras orientações da palma, igual eu falei na primeira aula. A gente viu, né, algumas orientações da palma, mas tem outras que nós vamos aprender hoje e responder mais umas duas perguntas que eu recebi. Eu vou começar pelas perguntas que eu achei bem interessante. Por que os surdos não sabem escrita de sinais? A resposta é, alguns surdos sabem sim. Né? Dizer que nenhum surdo sabe é generalizar. Uma das coisas que não é legal a gente falar tudo, todos, porque sempre tem exceções. Tem surdos que sabem escrita de sinais sim. Só que não é todos que fazem o uso frequente ou recorrente. Mas por que a escrita de sinais não é tão usada? Vamos parar para pensar. Em todas as escolas que tem um ensino de Libras? Não. São poucas as escolas, as instituições que trabalham com o ensino de Libras. Por exemplo, no meu ensino médio, eu não vi Libras lá. Nas escolas que eu estudei não tinha disciplina de Libras. No meu ensino superior também não tinha disciplina de Libras. E até hoje, em muitos cursos e escolas é assim. Então, se a Libras tem pouco alcance, as coisas que são relacionadas a ela também vai ter pouco alcance. Infelizmente. Então, quanto mais destaque, mais a Libras for ocupando outros espaços, as coisas que são relacionadas a ela vai ocupando mais espaço também. E com isso, a escrita de sinais. E não só necessariamente o sistema Sutton Sunwright, que é o que a gente está aprendendo aqui. Pode ser que no futuro a hélice, o céu, o visograma, outro sistema de escrita de sinais pode aparecer também e ocupar esse espaço, o que é uma coisa boa. Existe outro sistema de escrita de sinais que você pode estar aprendendo também. Eu também sei esse sistema de escrita. Se acaso você quiser ver um conteúdo básico de céu ou de hélice, você coloca aqui nos comentários que eu posso estar organizando algum material para vocês, porque o nosso conteúdo aqui depende muito do feedback de vocês. Agora vamos para a configuração de mão. A configuração de mão que nós vamos aprender é essa daqui. Você perceba que esse grafema ele parece uma casinha. Eu mesmo chamo ele de casinha. E aqui está nessa posição. Se eu quiser fazer ele dessa forma, segue o mesmo padrão da outra configuração de mão que a gente viu na aula anterior. Aqui eu vou desenhar só a mão esquerda. Eu não vou desenhar a mão direita, porque você já deve ter praticado muito e já percebeu que tem uma diferença de grafema de mão esquerda e mão direita. Palma para dentro, palma para o lado, palma para fora. Aqui, palma para cima. Esse daqui, palma para o lado. E esse daqui, palma para baixo. Agora eu vou fazer uma rotação nessa configuração de mão. Perceba aqui esse detalhe. Aqui é essa configuração de mão. Agora eu vou colocar ela nessa posição. E agora nessa posição. Agora eu vou rotacionar para o outro lado. Pronto. Agora, veja esse detalhe. Aqui é a palma para o lado, que é essa configuração de mão. Aqui, a palma ela não está para o lado, ela está em diagonal. E aqui, palma para baixo. A gente já viu a palma para baixo. Mas percebam, aqui a palma da mão está na diagonal. A gente viu para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para fora e para dentro. Aqui ela está diagonal. E ela em diagonal aqui, ela pode ficar tanto no plano parede, como diagonal no plano chão. Que nesse caso é só fazer esse corte na configuração de mão. E eu posso fazer o mesmo nessa configuração de mão. Colocando ela em diagonal. Então a gente está vendo que não é só essas orientações da palma básica aqui que a gente aprendeu no início, que a gente faz. A gente pode fazer outras orientações da palma usando esse esquema de fazer a rotação na configuração de mão. Agora eu vou mostrar alguns exemplos
usando essa configuração de mão que nós aprendemos agora. Eu vou começar com essa configuração de mão aqui. Esse primeiro aqui é o sinal de garçom. Em algumas regiões o sinal é dessa forma. Mas o sinal mais usado aqui é esse. E lembre-se, pessoal, eu escrevo um sinal aqui, eu não estou dizendo que esse sinal é definitivo, não. Estou mostrando a variação mais usada aqui na minha região. Não obrigatoriamente você tem que usar esse mesmo sinal. Tente respeitar a variação da região que você mora. Aqui tem o sinal de garçom. Agora, usando essa outra configuração de mão, eu posso fazer o sinal de morrer ou de morte. E esse sinal tem um detalhe interessante, que aqui, além de colocar a configuração de mão, a seta, eu sou obrigado a adicionar o pescoço. Tem pescoço na escrita de sinais? Tem sim. Se eu não coloquei esse grafema do pescoço, pode ser um sinal seria dessa forma. Aqui. Se eu não colocar a cabeça, ele pode ser dessa forma. Colocando o pescoço, significa que o ponto de articulação é o pescoço. Sinal de morrer ou sinal de morte. Agora um sinal usando essa configuração de mão. Tem esse daqui, que é o sinal de protestante. Protestante. Em algumas regiões, esse aqui é o sinal de evangélico. Em outras, pode ser o sinal de Bíblia também. Pessoal, esse daqui é um conteúdo básico que nós vamos aprendendo. Quer se aprofundar? Vai na descrição desse vídeo, que lá tem um link do meu treinamento. Escrita de sinais completo, passo a passo. Lá você vai aprender escrita de sinais do básico até o avançado. E lá tem 2 cursos, o escrita de sinais cursiva, semelhante a esse que você está vendo agora, e também tem um curso escrita de sinais no computador. Qual a diferença dos dois? No escrita de sinais, no primeiro curso, eu vou estar falando sobre a escrita de sinais, como é feito os grafemas, as regras de escrita. E no segundo, eu não estou ensinando as regras de escrita. É só como fazer o sinal no computador. Então, você pode escolher um desses cursos que mais se enquadra no seu perfil. Ok? Pois, até a próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço.